Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado dessa terça-feira, hoje é 18 de dezembro de 2018 e quem achou que esse final de ano ia ser mais morno, mais calmo para os mercados se enganou. A gente continua observando bastante volatilidade no mercado no dia a dia e hoje foi mais um pregão de intenso movimentação. Isso porque os mercados lá de fora seguem atentos a inúmeros fatores, entre eles as preocupações com a desaceleração da economia após alguns dados mais fracos do que o esperado, em especial na Ásia e também na Europa, e também o investidor segue na expectativa pela decisão de política monetária do FONC, que será conhecida amanhã nos Estados Unidos. A expectativa é que seja anunciado mais um aumento na taxa básica de juros por lá, um aumento de 0,25 ponto percentual, então são vários fatores que têm contribuído com mais volatilidade. Se não bastassem esses temas, hoje a gente viu mais um dia de forte queda do petróleo. O petróleo chegou a recuar 5% no finalzinho da tarde, após notícias de que a Rússia teria atingido um nível de produção recorde, então muito na contramão do que havia anunciado pelo OPEP, uma tentativa de redução da produção. A Rússia, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, aumentando sua produção, isso acaba pressionando os preços. Então vários fatores levaram um dia de volatilidade. O Ibovespa chegou ao longo do pregão a subir próximo a 1%, desacelerou durante o finalzinho da tarde, à medida que as bolsas americanas também pioravam seu comportamento, mas ainda assim o Ibovespa acabou fechando no campo positivo. Vamos à tela para falar um pouco mais dos mercados. Na Europa o viés foi negativo, na esteira principalmente do comportamento da véspera das bolsas americanas. Então a gente viu aí Inglaterra, França com quedas ao redor de 1%. E nos Estados Unidos, em meio a muita volatilidade, esse era o comportamento das bolsas no horário do fechamento da Bolsa Brasileira. Dow Jones subia 0,07%, S&P caía 0,3%. No Brasil, o Ibovespa ficou ali com um ligeiro avanço de 0,24 aos 86.610 pontos. Se por um lado as ações da Petrobras, e a gente vê aqui na tela, foram penalizadas pelo recuo do petróleo, outra companhia que se beneficiou, no caso, foram as ações da Gol. Gol subiu 6%, a empresa é um papel que é super dependente de preço de câmbio e também de petróleo, tem grande parte do seu custo atrelado ao querosene de aviação. Então, como a gente tem observado uma tendência de queda para commodities, Gol tem tido um momento muito positivo e hoje o papel acabou encerrando aí com a maior alta do Ibovespa com 6%. Via Varejo teve também um bom comportamento, MRV, TIM e as ações da Vivo completaram a lista. Por outro lado, Petrobras, sem dúvida alguma, principal penalizada com essa queda do petróleo, tanto a ação preferencial quanto a ordinária entre as maiores quedas, com 3,8%, RADL, Taesa e Marfrig completaram a lista das principais oscilações na ponta negativa. Em relação à agenda econômica, como eu comentei, amanhã, quarta-feira, será definida essa decisão de política monetária, no finalzinho do pregão aqui no horário de Brasília, né? E é importante lembrar que, além da decisão em si, o investidor fica muito atento às pistas que o Fed dá em relação a como se comportará ao longo de 2019. Ou seja, há ainda muito espaço para subir juros. Essa é a grande indefinição que os investidores tentam esclarecer, e isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que essa decisão seja muito importante em relação ao que esperar para os mercados de capitais ao longo do ano que vem. Então, amanhã a gente tem esse evento, vai ser acompanhado de perto pelos investidores e, é claro, a gente vai trazer essas informações ao longo da nossa programação e dos nossos relatórios. Então, esses foram os principais destaques dessa terça-feira. Como eu falei, muita volatilidade. Vamos ver como é que a Bolsa se comporta no pregão de amanhã. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.